Vamos começar com um tweet. Por que você quer ser prefeito de São Paulo? Demori. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil, cidade mais rica da América Latina, mas essa riqueza não chega para todo mundo. A gente tem, lá em Cidade Tiradentes, lá no Jardim Ângela, no Grajaú, o IDH e as condições de vida dos países mais pobres do mundo. Você anda 10 quilômetros, vai para os Jardins, para Moema, para o Itaim Bibi, você tem o IDH da Suécia. Você está falando de gente que ganha R$200 por mês e gente que ganha... Que isso? Eu estou falando de gente sem saneamento básico, gente que passa fome, gente que mora na rua, ao lado da pujança. Quer dizer, uma cidade como a nossa não pode ser tão desigual, não pode ser tão injusta. Eu quero fazer de São Paulo uma cidade mais humana. A minha missão principal, o que me motiva a estar numa batalha como essa, que é dura, que é cheia de mentiras, que é cheia de ataques. Vocês acompanharam o que foi o primeiro turno. Foi brutal, né? Até laudo falso eu recebi como ataque na véspera de eleição. Agora, o que me move nessa história toda é fazer de São Paulo uma cidade mais humana, mais justa, mais solidária, colocar a nossa cidade onde ela merece. E é para isso que eu quero ser prefeito. Guilherme, eu acho que a coisa que mais chama a atenção das pessoas, até fora de São Paulo, que admiram a sua luta histórica, é a sua atuação no MTST. Me parece que é uma coisa que as pessoas olham e acham aquilo uma coisa incrível da sua carreira. E, ao mesmo tempo, para outra parte das pessoas, é a coisa que mais assusta as pessoas, ou que mais causa medo nas pessoas, ou que mais causa até repulsa a sua imagem como candidato. Então, eu quero fazer essa entrevista, uma entrevista de esclarecimento também, sobre a sua figura e sobre o que você pensa de São Paulo. Então, assim, para quem não sabe o que é, assim, o que é o MTST, o que ele faz, como ele atua, eu queria destrinchar um pouco isso no começo da conversa. Demoni, o Movimento Sem Teto, ele atua para lutar para que as pessoas que não têm casa possam ter casa. E, ao contrário do que diz a fake news, não é tomando casa de ninguém. Eu já desafiei todos os meus adversários, que ficam falando da invasão, o Boulos invade e tal, a dizerem uma única casa que o Movimento Sem Teto tem invadido. Não invadiu e nem vai invadir. Casa com gente morando dentro de casa de alguém. O que o movimento faz? O movimento identifica imóveis que estão há 20, 30 anos abandonados, devendo mais imposto que o valor do próprio imóvel, que estão ilegais, que se fosse cumprido o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, já deveriam ter sido desapropriados para moradia social. Por quê? Porque eles estão sem pagar algum tipo de imposto? O que acontece? A lei diz objetivamente o seguinte: um imóvel que está sem função social, ele precisa ser notificado pela prefeitura. Tá. Um prédio parado no centro de São Paulo. Um prédio no centro que está lá há 30 anos todo pichado, zoado, Beleza. Lugar para crime, para uso de droga. Beleza. Um terreno baldio na periferia, que a mulher quando passa na frente morre de medo, que vira desova de carro roubado, desova de cadáver, esse tipo de terreno. Tá. Esses espaços, a lei diz, tem que ser notificado. Depois da notificação, o proprietário tem 1 ano para apresentar o projeto, para dar algum uso, dar alguma finalidade para aquele terreno. Se não apresentar, só deixar especulando, que é o que eles fazem, ele tem 5 anos, começa a incorrer um imposto progressivo, é o IPTU progressivo, que faz com que aquele imóvel se torne, enfim, impagável quase. Isso é o Estado pressionando ele para fazer pelo uso. bolso para ele tomar alguma atitude. Tá? Se depois disso ele não faz, o Estado pode usar um mecanismo chamado desapropriação-sanção. O que é a desapropriação-sanção? Ele pega aquele imóvel para fazer moradia social e paga com o título da dívida. Tá. Isso é a lei. Isso não é o estatuto do MTST, não é a minha opinião, é o que diz a lei. Ou seja, se isso não está acontecendo, na verdade, esses imóveis estão fora da lei. Esses imóveis estão legais. O que o movimento faz? Para chamar a atenção, para que o poder público cumpra a lei, o movimento reúne famílias que precisam de casa, faz ocupação destes terrenos simbólicas, para chegar e dizer: ô prefeitura, olha para cá. Olha para cá, tá ilegal. Perfeito. E sabe o que a ação do movimento já rendeu, Demori? Através desta forma, com luta, com pressão, com negociação e diálogo também, mais de 15 mil moradias para família sem teto. Gente que estava vivendo gente que barraco, na rua, do lado do córrego, morando de favor, não conseguia pagar aluguel no fim do mês, e que hoje tem sua moradia com dignidade. É isso que o movimento faz, cara. É por isso que eu sempre digo na campanha: eu tenho orgulho da minha trajetória. Eu tenho orgulho da minha trajetória. E as pessoas não precisam ter medo. Falando com quem está assistindo a gente agora, porque esse medo você sabe que às vezes fica. Você não vai aparecer morando na minha casa. Não, é isso. Eu gostaria até, só está convidado, mas isso não vai acontecer. Eu até brinquei outro dia, na conversa, que teve uma única vez que eu invadi a casa de uma pessoa. Eu fui convidado para um jantar com empresários, agora como candidato e tal, para dialogar sobre a cidade. E é naquele conjunto da Cidade Jardim, sabe aquele na Marginal Pinheiros, em frente ao... aquele que tem um shopping embaixo e as torres em cima. Sim. Eu nunca tinha ido lá. Aí fui lá e falei: pô, cobertura da Torre C. Torre 3, sei lá. Eu fui lá, falei: pô, não tinha identificação nas torres. Eu contei 1, 2, 3, subi. Cheguei na cobertura. E era aqueles apartamentos que o elevador já sai dentro da sala. Que não tem hall. Apartamento de rico, de gente muito rica. Sim. Aí, eu fui lá sair na sala e era o errado. Eu tinha errado a torre. E quando eu entro na sala da pessoa, tinha uma família jantando. A família olha pra minha cara, falou: puto, Boulos na minha cara. Foi a única vez. Eu falei que ele ia invadir a casa. É a única vez que eu invadi a casa de uma pessoa. Caraca. Mas, cara, o que eu tenho dito para as pessoas, ninguém precisa ter medo disso. Os nossos adversários jogam com medo.
Eles querem que a população de São Paulo tenha medo da Você mudança. acha que a sua rejeição vem muito disso também? Será? Dessa imagem construída? No momento, num país polarizado politicamente, é assim no Brasil e é assim no mundo todo. Quem toma lado tem rejeição. Claro. O Lula ganhou a eleição presidencial com uma rejeição de quase 50%. Isso. Então, tomar lado, ter posicionamento firme, implica rejeição. O que hoje é o nosso desafio em São Paulo é derrotar um centrão que está ali desde o Dória, que é essa turma que embarca em qualquer canoa, né, que não está preocupada em ganhar dinheiro com a prefeitura, com o poder público, e que fica ali, né? Um dia uma coisa, no outro dia o vento leva para outro lugar. Então, na política, Demori, eu acredito que é importante as pessoas terem posição. A política, ela tem que ser um instrumento para que você possa realizar aquilo que você acredita. Você possa melhorar a vida das pessoas. A política não pode ser um instrumento de perpetuar grupos, de manter privilégios ou de ganhar dinheiro. Quando a política se torna isso, é a descrença das que as pessoas desenvolvem em relação à política.